Grande semana, Diogo. Mas mesmo uma grande semana para tudo o que é o desporto nacional, pá. Exatamente. Já vistes? Nacional e internacional. Exatamente. Pescadores da Costa da Caparica em primeiro lugar da primeira divisão de Setúbal. E o Benfica está nos quartos de final da Liga dos Campeões. Exatamente. De futebol feminino, que é, Exato. como nós pusemos no nosso Instagram, histórico. Pela primeira vez um clube português chega aos quartos de final, ao top 8 da maior competição de clubes de futebol, seja masculino ou feminino. Exatamente. E isto é caso para dizer que o Benfica está muito bem encaminhado para chegar mais longe na prova milionária. Mas com quem é que eles ainda vão encontrar pela frente? Ora, primeiro Lídio, isto desde já sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Esse é o meu trabalho, ó E tio. Calma lá contigo. é importante olhar para este feito com um cômputo geral do que é o investimento geral no futebol feminino e o que é o investimento do Benfica no desporto feminino. O investimento geral do futebol feminino, nós podemos olhar, nós estávamos a ver aqui os palmarés e nós conseguimos encontrar duas eras. A era do futebol não profissional, Pré-investimento, para do todos os efeitos. Do pré-investimento, pré-investimento. em que houve um domínio do Boa Vista, do Clube de Futebol Benfica, do União 1º de Dezembro. Mais do 1º de dezembro do que dos outros dois clubes que mencionaste Exatamente, anteriormente. mas existe esse domínio e depois existe a profissionalização do futebol feminino com a introdução de clubes como o Braga, o Sporting, posteriormente o Benfica, o Famalicão, o Marítimo, que se fixaram na primeira divisão e agora também podemos pegar aqui num clube que é o Racing Power, Racing Power da Margem Sul. exatamente, Do que Seixal. estão muito bem colocados para se fixar na primeira divisão. E já era um clube que já tinha vindo a cavalgar desde as divisões inferiores Desde a terceira até à primeira divisão. Tem um projeto extremamente importante. A Racing Power também é uma empresa fora daquilo que é o futebol, um pouco à margem daquilo que é o Red Bull Salzburgo, o New York Red Bulls, o Rasenball Sport Leipzig, que eles não são da Red Bull, ok? Eles não são da Red Bull por motivos legais. Mas, por exemplo, o Bayer é da Bayer. Exatamente. Que por motivos legais também não faz muito sentido. Mas pronto, continuando, o Racing Power é um clube que tem um projeto extremamente interessante, utiliza também muito aquilo que é a juventude e consegue dinamizar a comunidade local, algo que acaba por ser um pouco difícil no que toca também ao futebol Geral. no seu contingente geral. Na época passada, dentro da Primeira Liga, teve o Amora, que acabou por descer divisão. O projeto era um bom projeto, tinha boas ambições, no entanto, defrontaram equipas que a nível de investimento eram superiores A nível de àquilo que organização, de projeto. Exato, é muito difícil hoje em dia se calhar estar na primeira divisão feminina do que se calhar se fosse preciso há 10 anos atrás, em que tinha muito mais competitividade do que hoje em dia tem, devido também ao grande investimento que os clubes que estão lá, por exemplo o Sporting, o Benfica, o Braga, o Famalicão também, conseguem Embora o investir. Famalicão está com bastantes dificuldades este ano. Exato, mas no entanto não deixa de ter um projeto interessante. No ano passado teve duas jogadoras da seleção brasileira, a Raquel Fernandes e Patti Lanús, que eram duas jogadoras incríveis dentro do Famalicão, acabaram por sair para o Brasil, E exatamente por causa disso. tinham outras jogadoras, como a Laís Araújo e a Mimi Alidou, que saíram para o Benfica. Exato. Que hoje em dia a Mimi Alidou é titularíssima do Benfica. A Laís Araújo tem feito muitos minutos, é das jogadoras mais utilizadas esta época. Portanto, nós podemos olhar, também facilitou o facto de Carol Costa ter estado lesionada, Exato. de Silvia Rebelo já ser mais velha e não tem tido tantos minutos na equipa do Benfica como se calhar teria há 1 ou 2 ou 3 anos atrás. Exatamente. O facto da Ana Seiça também ter tido um oscilar de forma que não tem sido tão forte como se calhar esperava. O facto de o Sheib, quando vem para a defesa central, normalmente é mais na Liga dos Campeões. Exato. Na competições internas, como o Benfica é mais ofensivo, acaba por ter outro papel dentro de campo. Portanto, o Famalicão, que tinha muito boas jogadoras, acabou por perder essas jogadoras porque deram um salto. Sim, O caso do Racing Power, do Amora e dos outros clubes é que torna-se uma bela dogfight pela manutenção na primeira divisão por causa já da discrepância que vai existindo entre os clubes de topo e os clubes
de meio da tabela para baixo. Exatamente, e também temos que ter em conta que clubes como nós tínhamos aqui a referir, o Benfica, o Sporting, o Braga, também muito parte do seu investimento vem por causa da estrutura que já existe dentro do futebol masculino e em todos os outros desportos, porque a maior parte do dinheiro que é injetado para o futebol feminino também tem a ver com as receitas que vão conseguindo adquirir nos outros desportos todos. Na realidade é que nós já este ano não, em 2023, também não estamos muito longe ainda do ano passado, já tivemos jogos transmitidos em canal aberto, na TVI, da primeira divisão feminina. Algo que é um feito histórico também, porque começa literalmente a transmitir para toda a audiência que realmente é um desporto que merece atenção. E a realidade é essa. O Benfica está nos quartos de final da Liga dos Campeões Feminina, tem tido um projeto extremamente interessante. A própria seleção portuguesa no ano passado teve uma bela prestação dentro do Mundial. Portanto, quando nós olhamos para todos os projetos que existem, seja na primeira divisão, seja na segunda, seja na terceira, o que interessa é que o futebol feminino está a crescer. Nós podemos olhar sempre um bocadinho com um olho mais, não digo parcial, mas também um bocadinho mais para a nossa realidade, e nós olhamos para aquilo que é a zona do distrito de Setúbal. Sim. Como nós chamamos a margem sul em si. Já tivemos o Amora, tivemos o Racing Power, temos o Racing Power neste momento, também temos o Costa da Caparica, que não está nas grandes divisões, mas no entanto não deixa de ter um projeto para a comunidade. O Almada, a lista continua. E a realidade é que se calhar há alguns anos atrás, se calhar há 20 anos atrás, não existia esta abertura para as mulheres conseguirem fazer exatamente aquilo que queriam. Se calhar não precisa chegar aos 20 anos. Basta 10 anos. Basta 10 anos. Tinham-se que deslocar até Lisboa, ou tinham-se que deslocar até Setúbal, ou tinham-se que deslocar até quilómetros e quilómetros e quilómetros para fazer aquilo que amavam. Hoje em dia, a solução já pode estar mais perto de casa. E isso é extremamente bom. E ver a representação, que é mesmo esta a palavra, a representação é aquilo que vai fazer com que vão olhar e se literalmente são valorizadas por fazerem isto, também quero. E eu acho que é o melhor exemplo. Exatamente. Falei um pouco mais mesmo no motivo social e motivacional, mas acho também importante mas é dizer. importante, para mudar o paradigma do futebol feminino, é preciso mudar o paradigma dos clubes. Os clubes têm que olhar com olhos de ver para estes projetos, se querem ou não arriscar. O caso do Futebol Clube do Porto é um caso delicado, porque ainda não investiu no futebol feminino sénior, mas tem já pretensões futuras para investir. Supostamente o Pinta Costa ainda não falou sobre isso, mas o André Vilas Boas já disse que o objetivo é colmatar os escalões ainda não existentes no futebol feminino do Futebol Clube do Porto e chegar aos séniores. Obviamente que o Porto vai ter que começar, acredito eu, na terceira divisão, porque foi o que aconteceu com o Benfica. O Benfica começou um projeto na segunda divisão, ainda não existia a terceira, em 2018, 2019. Eu vi o primeiro jogo em estádio da equipa do Benfica, foi um jogo frente ao Alavés, um jogo amigável, 2-2, em que no Estádio da Luz a equipa se apresentou pela primeira vez e foi um momento muito bonito, porque finalmente o Benfica chegava ao futebol feminino, que já nos últimos 2-3 anos tinha tido transmissões em direto da final do campeonato, a final da taça entre Braga e Sporting, que até então estavam a dominar por completo o campeonato. O Benfica chega à segunda divisão com um investimento superior aos clubes de primeira. Foi uma cavalgada relativamente fácil para o Benfica, que em 2018-2019 vence o Campeonato Nacional da Segunda Divisão por uma margem brutal, com goleadas históricas de 20 e tal, 32-0. Sim, a discrepância para os outros clubes começou-se a notar aí. Sim, logo. Porque antigamente o futebol feminino, quando não tinha este investimento todo, era muito mais competitivo. Notava-se mesmo aquilo que era o cru do futebol, era técnico, era simples, era veloz. Assim começou a haver um investimento de jogadoras lá de fora, já profissionais,
com uma formação completamente diferente do que as jogadoras cá em Portugal tinham, e isto não é de mérito para as jogadoras portuguesas, porque com pouco conseguiram fazer muito. As jogadoras lá de fora simplesmente em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, o próprio Canadá, França, Suécia, Holanda, já tinham outra formação profissional porque olharam para o futebol feminino e ficaram, ok, temos que apostar nisto. Portugal até foi dos países que veio mais tarde a nível de apostar no desporto feminino, não é só no futebol. E para vermos a discrepância que essa equipa do Benfica em 18-19 tinha para as outras equipas da segunda divisão e até para as da primeira, porque o Benfica entra na Taça de Portugal e vence a Taça de Portugal eliminando o Braga, que foi o campeão desse ano. Exato. E na final vence por 4-0 o Valadares Gaia, vencendo então a sua única Taça de Portugal até agora. No entanto, para vermos a discrepância, no plantel estava Geise, jogadora do Barcelona, Evi Pereira, jogadora da Liga Espanhola, que é das ligas mais competitivas do mundo, Darlene, que entretanto era a capitã do Benfica, já saiu porque teve uma lesão grave, acabou por sair, mas já era uma jogadora estabelecida, que marcou 60 e tal golos pelo Benfica em 2 anos. Nesse ano já lá estava Sílvia Rebelo. A Kika Nazaré, que vinha da formação, já começou a jogar esse ano e hoje é a melhor jogadora do Benfica. Antes, mais tarde, também pôs o Jéssica Silva para a primeira, quando o Benfica acaba por chegar à primeira divisão, uma jogadora que tinha saído de Portugal, jogou lá fora, jogou no Lyon. Estava nos Estados Unidos. E é uma jogadora incrível. Sim. Nós olhamos para a Jéssica Silva e ela ter voltado para Portugal foi simplesmente por amor e por estar a ver que o futebol feminino em Portugal está a crescer a passos largos e se calhar daqui a 5 anos temos das melhores ligas do mundo. Foi uma aposta da Jéssica. A Jéssica, para além de ser uma grande benfiquista, sentiu que podia trazer ao projeto tanto do Benfica como do futebol feminino uma embaixadora. Ela logo a seguir vai ao europeu e faz uma prestação incrível que mete os olhos na seleção portuguesa e nela. E aí já como jogadora do Benfica. Carol Costa, que sai do Sporting para ir para o Benfica, André Norton sai do Braga para ir para o Benfica, fixam o projeto que quando chega à primeira divisão não é campeã no primeiro ano por causa do Covid, o campeonato foi interrompido, mas se o Covid não tivesse acontecido, ou pelo menos o campeonato não tivesse sido interrompido, o Benfica era atualmente tetracampeão nacional. Nesta altura é tricampeão, ganhou todos os campeonatos que disputou, à exceção desse por causa precisamente de ter acabado e não ter sido atribuído um campeão. Exato. Ganha todos os campeonatos, ganhou uma Taça de Portugal, 3 taças da Liga, 3 supertaças, são 11 títulos nacionais, 3 presenças na fase de grupos da Liga dos Campeões, o primeiro clube a chegar à fase de grupos do atual formato. O Sporting teve numa fase de grupos, mas que não era o mesmo formato, haviam mais equipas. Entretanto, com o formato atual da Liga dos Campeões, o Benfica é a primeira equipa a chegar à fase de grupos e agora a primeira equipa a passar a fase de grupos. Chegou também ao ranking, está no 11º posto do ranking de clubes femininos da UEFA FIFA. Isto é surreal a nível de que em 2017 ou no início de 2018 o Benfica não tinha futebol feminino. Estamos a falar de há 6 anos atrás o Benfica não tinha futebol feminino. 6 anos atrás, tudo a day. Neste dia, há 6 anos atrás, o Benfica não tinha futebol feminino. E isto também é uma coisa que nós também temos de ter em conta. Claro que o Benfica, o Sporting e o Braga têm um head start a todas as outras equipas porque já têm uma estrutura assente no futebol masculino há anos. Já é uma coisa que eles já têm experiência, já sabem onde é que têm que procurar. Podem até dividir, muito possivelmente até dividiram inicialmente a estrutura para conseguir passar essa experiência e conseguir formar melhor as jogadoras, conseguir ter esse intuito de passar toda aquela que era a sua sabedoria. Portanto, nós olhando, em 6 anos é um projeto incrível e o Benfica passou a passos largos tudo aquilo que era aquelas boxes que queriam de check, que é, queremos chegar à Liga dos Campeões de check, queremos chegar à primeira divisão de check, queremos ser o clube mais dominante em Portugal de check. O Benfica fez isso tudo. Mas o mais interessante de olharmos para a primeira divisão é ver clubes que não têm tanto investimento, não tinham essa estrutura antes, mas que também continuam a ter boas prestações. Tu falaste do Racing Power. O Racing Power tem investimento? Tem, mas não tem um investimento tão grande como o Benfica. Não tem, e é muito difícil ter esse investimento. Mas é se calhar, mas não é se calhar, é necessário a entrada de clubes com um grande poder de investimento
para dar à própria liga mais visualizações, para dar mais público, para dar mais É necessário o Futebol Clube do Porto? É necessário. É necessário o É necessário o Futebol Clube do Porto, mas não só. Sim, sim. Dentro do futebol feminino. É necessário o Futebol Clube do Porto no futsal. É Exato. necessário o Futebol Clube do Porto no futsal feminino. Porque o Futebol Clube do Porto, a brincar, é dos maiores clubes em Portugal. E não ter ainda presença em todas as modalidades que os seus rivais têm, faz com que essas próprias ligas acabam por perder sempre aquele star power. Sim, perdem a competição dos três grandes. Obviamente no basquete nós vemos essa competição com o Oliveirense metido pelo meio. Exato. No hóquei vemos essa competição com o Hóquei Clube de Braga, com o Hóquei de Barcelos, com o Oliveirense metido mais uma vez pelo meio. Interessantemente, o Oliveirense é um clube que a nível de futebol até não é dos melhores do mundo, mas também em Portugal. Mas a nível das outras modalidades, sim, são a nível muito bons. De hóquei e de basquete. Basquete eles literalmente conseguem suplantar o Porto, o Benfica e o Sporting e ganhar campeonatos e taças e tudo. Foram bicampeões há pouco tempo. Exato, portanto... podemos olhar para isso. Aliás, com muitos dos jogadores atualmente do Benfica e com o treinador do Benfica, foram bicampeões. Portanto, caso para dizer que levaram ali um reizinho, como quem não quer sim, a coisa. Sim, o Benfica foi buscar... bem, se eles ganham, se calhar é melhor ir buscar a fórmula deles. Mas... não, if you can't beat them, buy them. Join them, buy them. Isso é o método Bayern. Que é, if you can't beat them, estes gajos fizeram diferente, então anda cá. E o Dortmund fica a chorar, e o Leipzig, e ficam todos a chorar. Mas por acaso, olhando para esses campeonatos, obviamente que no basquete o campeonato português é um campeonato mais inferior, mas é um campeonato muito interessante para acompanhar, porque jogos entre Benfica Porto, Sporting Porto, Benfica Oliveirense, Sporting... Então a própria Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães também tem uma boa equipa. É o Vitória de Guimarães que acabou de vencer o Benfica por mais de 20 pontos. Portanto, ora aí tens. Nós olhando para essa competitividade dentro do campeonato, é interessante de acompanhar. Olhando para o futsal, com a introdução do Sporting de Braga na disputa do título, torna-se ainda mais interessante de acompanhar. Porque... O Braga está a fazer o trabalho do Porto, para todos os efeitos. Exatamente. O Braga está a fazer o trabalho do Porto, tanto no futebol feminino, como no futsal masculino. Exato. Ainda não está presente no futsal feminino, mas não está longe de estar presente. Mas existe o trabalho do Porto de outra equipa, do Nuno Álvares. O Nuno Álvares, uma das que melhores equipas de a futsal equipa feminino. Que é a segunda melhor equipa de futsal feminino em Portugal. Estranhamente, porque o Sporting também está inserido dentro desse mas campeonato. O Sporting, no desporto feminino, à exceção do futebol, até podemos incluir o futebol, os projetos têm sido, como se costuma dizer em inglês, lackluster. Tem acabado por não conseguir atingir o patamar que os adeptos exigem. E eu acho que nós estamos agora, já passamos um pouco para o desporto feminino, mas também é normal. Eu acho que o futebol feminino claramente vai sempre ter mais olhos, porque Portugal, culturalmente, é um país futebolístico, não é um país de outras modalidades. E realmente vamos ter sempre esse tipo de investimento, ou vamos ter esse tipo de visualizações para aquilo que vai ser o futebol. O futebol feminino já tem crescido, os jogos a canal aberto, o que é extremamente interessante. O futsal feminino, o basquetebol feminino, ainda são desportos que estão a ganhar, ainda estão a dar os seus primeiros passos, se formos olhar para um público geral, claro. Porque a nível de ritmo, são desportos incríveis. Nós vemos no basquetebol feminino o Benfica, que tecnicamente é o clube que tem mais poder de compra, está a ter muitas dificuldades contra outros clubes, nomeadamente um clube do Barreiro, que é a Gdessa. Sim, que tem feito um grande trabalho dentro do basquetebol feminino, quase sem investimento, comparando ao Benfica, não é? Sim, o que aconteceu no basquete do Benfica foi que o ano passado era o ano auge, tendo em conta a equipa. Acaba por perder o campeonato para a Gdessa, embora tenha conquistado quase todas as taças que tinha à sua disposição. O que sucede nessa equipa é que a equipa acaba por ser desmantelada porque foram muitas para a Espanha. Mas a equipa este ano estava a ter uma época muito fraca, mas veio a salvadora, Rafaela Monteiro, que
regressa ao Benfica depois de ter saído no final da época passada e que tem sido absolutamente brutal desde que chegou. Tem sido MVP em quase todos os jogos e o Benfica tem transformado aqueles que eram derrotas, se calhar, mais fortes e que não faziam sentido para uma equipa como o Benfica, em vitórias relativamente simples, e agora já está pronta para ganhar mais uma taça, que hoje para nós tem uma meia final de uma taça, depois de ontem ter eliminado uma equipa. E sim, também podemos olhar para a Seleção Nacional de Basquetebol Feminino e notamos que temos enormes jogadores dentro da equipa, nomeadamente também a Josefine, também é uma grande jogadora, e temos outras tantas jogadoras que literalmente vêm e dão sempre tudo aquilo que têm em campo. Temos as jogadoras mais promissoras dentro do Benfica, que é a Carolina Cruz, que... Joana Soeiro, que saiu agora para a Espanha, temos Carolina Cruz, que por si só já o basquetebol corre-lhe nas veias. Sim. Visto que o pai, Artur Cruz, foi um dos melhores jogadores de sempre em Portugal a jogar. Sim. Portanto, nós olhamos para a Seleção Nacional de Basquetebol Feminina e nós olhamos para uma equipa que tem muito, muito potencial, e o céu é o limite para a modalidade em Portugal. Olhamos para o futsal feminino e, como tu estavas a dizer, o Nuno Álvares, que vai sempre taco a taco com o Benfica, também tem um investimento incrível e, exatamente como o Benfica, parece que partilham a Seleção Nacional. Sim, a nível de jogadores. Isto é como olhar para a Seleção Nacional dos anos 60, a Seleção Nacional masculina dos anos 60, em que o ataque era do Benfica, a defesa era do Sporting. É genuinamente interessante ver como é que... E era aquilo que eu estava a dizer no outro dia. Que nós olhamos para o 5 inicial na quadra do Nuno Álvares, são todos jogadores de Seleção Nacional. Nós olhamos para o 5 inicial da quadra do Benfica, é tudo jogadores de Seleção Nacional. Portanto, as outras vagas são dadas às outras jogadoras, porque simplesmente aqueles dois 5 iniciais são tão bons que não existe forma de dizer não vais, não pode ser assim. No entanto, depois nós olhamos para outros clubes dentro da primeira divisão de futsal feminino que também têm projetos enormes. O Nova Semente, também temos o Sporting, temos o Futsal Feijó, que já mencionámos aqui, que são clubes, o Futsal Feijó este ano com um projeto muito, muito bom, que está a conseguir superar as suas expectativas e a trazer algo muito interessante à comunidade almadense, mas nós olhamos para todas as outras equipas que também estão dentro da primeira divisão feminina, também têm grandes jogadoras, também conseguem muito bem fazer exatamente aquilo que querem dos seus projetos, nomeadamente também o Atlético Clube Portugal, que é um histórico português, se bem que ao longo destes últimos anos tem vindo a perder um pouco aquilo que é o seu nome. Uma situação semelhante que o Belenenses, exato, com a SAD, embora tenha tido o efeito contrário. Os jogadores ficaram com o clube e a SAD acabou. Exato, mas no entanto não deixou de desmoralizar o clube e o clube acabou por sofrer por isso. Embora tenha conseguido ainda batalhar 1 ou 2 anos como clube, exato. Mas acabou por sofrer um bocadinho. E é nisto que nós olhamos dentro do desporto feminino, das modalidades femininas em Portugal, e nós olhamos e ficamos claramente que merecem ter mais audiência, claramente que merecem ter mais público, até porque Portugal, culturalmente, somos um país só de futebol, como eu já tinha dito. E se calhar temos que olhar para as outras modalidades, porque nós nas outras modalidades também somos muito, mas mesmo muito, muito, muito bons. E é aí que nós temos que olhar e temos que apoiar-nos em tudo. Avançando para o desporto internacional, e porque parece-me que em vez de haver uma chuva de meteoritos, existe uma chuva de pontos na NBA. Como assim, Diogo? Uma chuva de pontos? Neste momento acho que já é um tsunami de pontos. Posso explicar, Lídio? Podes. Então eu vou-te passar a explicar. Uma chuva de pontos porquê? Karl Anthony Towns, 62 pontos. Pois. Embiid, 70 pontos. Ui. Luka Doncic, 73 pontos. Ui. Médias de 30 e tal pontos por jogo. Para vários jogadores. Exato. Jogadores a baterem os 40 pontos. Aliás, no dia em que o Kat e o Embiid fizeram 62 e 70 pontos respectivamente, o Kevin Durant fez 48 ou 49 pontos. E disseram-lhe na conferência de imprensa, sabes que o Kat fez 62 e o Embiid 70, e ele disse: quê? E o mais giro é o Devin Booker também. Booker também fez 63 pontos. Portanto, a questão é, será que alguém que está na NASA, ou tipo a ver uns telescópios quaisquer, andou a ver que havia assim uma chuva de pontos a cair na Terra? É que isto está surreal neste momento. Eu acho que nunca, a não ser na altura mesmo do Will Chamberlain e nessas alturas que os jogadores
eram muito maiores e conseguiam marcar pontos mais facilmente. Ok, o que é que se está a passar? Não há esteroides, pois não? O caso do Will Chamberlain, que até hoje existem muitas dúvidas sobre o facto de se ele realmente marcou 100 pontos num jogo, porque existem imagens de coisas do século XIX, mas ainda não existem imagens desse jogo. O que é estranho. Diogo, não vamos por aí. Mas- não vamos por aí. mas Não vamos vamos, avançar. não vamos tirar mérito ao homem, que o Não homem, vou sem tirar dúvida, mérito ao homem, é dos mas melhores jogadores de sempre. A cena de Will Chamberlain é que o Will Chamberlain tinha mais 30 centímetros que todos os outros jogadores da liga. Então, mas isso é mérito genético, não é? Portanto, percebe-se porque é que o Will Chamberlain tinha esse tipo de Não, pontuação. mas- No entanto, só tem 2 anéis da NBA e o Bill Russell, no mesmo período de tempo, tem 11. Mas calma. Will Russell é uma lenda, o Will Chamberlain também é. Luka Doncic simplesmente está a fazer mais uma vez o seu caso, que ele é o MVP da NBA há anos. Luka Doncic é talvez o jogador mais talentoso desde LeBron James. Exato. Não, sem dúvida. É que nota-se que ele não treina muito as suas skills porque ele não precisa. Ele é aquilo que nós temos que comparar a um Lionel Messi dentro Embora o do Messi, basquetebol. o Messi tenha uma work ethic também Muito diferente. muito Estou a falar diferente. por talento. Sim, Por talento, o Luka Doncic é um jogador surreal e completamente diferente. E numa equipa que também tem Kyrie Irving, fazer tantos pontos é simplesmente surreal. E esta época também já tivemos Kyrie Irving e Tim Hardaway Jr. a fazerem um jogo em que cada um contribuiu para mais de metade dos pontos da equipa. Portanto, este ano a NBA parece que ligaram o turbo, disseram vamos marcar pontos como eu e o Diogo marcamos no NBA 2K, porque nós somos fuços e queremos que os nossos jogadores cheguem aos limites possíveis, nomeadamente aos 80 para mais de 100 pontos, porque nós não passamos as bolas, mas isso é diferente. Mas nós estamos no 2K. Isto tirado de contexto, É completamente nós não interessante. passamos as bolas. Pronto, mas nós agora temos um ponto e ninguém pode tirar no contexto. Mas a realidade é que nós olhamos para os Dallas Mavericks, olhamos para os Philadelphia 76ers, olhamos para... Os Nuggets, Olhamos para tudo, sinceramente. Os Celtics, a melhor equipa da NBA atualmente, que curiosamente não têm um jogador que passe regularmente dos 30 pontos. Não, mas tens o Nemias Queta que com pouco consegue fazer double-doubles. Portanto, nós já estamos aí contentes com isso, que finalmente o Nemias está a ter uma oportunidade bem dada. É um dos melhores jogadores dentro da equipa. Além de que contra a Vitória Wembanyama disse, eu sei mais do que tu. Há boa moda Exatamente. portuguesa. Há boa moda portuguesa. Fez aquilo que Portugal fez em 2016. Sim, Portugal contra a França. exatamente. Portanto, nós olhamos mesmo para uma equipa, para a equipa dos Celtics, uma das melhores equipas na NBA neste momento, mas também é uma época na NBA que é um pouco atípica. Os Golden State Warriors estão finalmente a ter aquilo que há alguns anos já se previa, que era o que é que vai acontecer quando o Steph Curry começar a perder as suas habilidades quando passar o seu auge. A realidade é que os Warriors não estavam preparados para isso e estão neste momento a ter uma fase muito difícil dentro da liga, também também por causa que o Steve Kerr não aposta regularmente no banco, nos jovens jogadores que tem à sua disposição. O caso dos Golden State Warriors é precisamente aquilo que nós vemos em qualquer equipa que é dominadora, que tem uma era marcada. Os Golden State obviamente têm uma era marcada de 5 títulos da NBA nos últimos 10 anos. Pouco Foram essa das equipas mais dominantes. Pronto, Não vamos avançar com números porque... sei que venceram 5 títulos da NBA e o que sucede é quando passa o auge dessa equipa, a equipa tem que estar preparada para fazer um rebuild ou pelo menos ir ao longo dos anos colocando-se numa posição que não vá sofrer de uma queda assim tão grande. Nós vimos isto com os Bulls. Nós vimos isto genuinamente. Quer dizer, não vimos com os Bulls porque não éramos vimos. nascidos, mas Aconteceu com os mas se tu Bulls. fores a ver, aconteceu com a maior parte das equipas que são vencedoras durante muitos anos, porque o ego deles... À exceção de 2 equipas que conseguem sempre, e por isso é que têm o maior número de títulos da NBA, sempre ter eras em quase todas as décadas. Os Lakers e os Celtics. Mas agora estás errado nesse sentido. E é aí que eu quero chegar. Porque nós já vimos isto na maior parte em equipas vencedoras, que normalmente os Lakers e os Celtics são equipas que também ganharam muitos títulos antes de chegarmos a este século, ao século XXI. Neste século também já ganharam muitos títulos, claramente, mas existe uma diversificação de clubes, não, que eles não são tecnicamente clubes, são organizações, franchises nesse caso, a ganharem mais títulos no século XXI do que antes.
No século XX tu tinhas os Lakers a serem dominantes, tínhamos os Boston Celtics a ser dominantes. Como tu falaste, o Bill Russell acaba por ganhar 11 títulos só na sua era. De certa forma, os Lakers até neste século já foram dominantes. Já foram mais dominantes do que os próprios Boston Celtics. Agora, a realidade é isto. Nós olhamos para os Celtics e olhamos para os Lakers e olhamos para todas as equipas que são vencedoras durante muitos anos, o ego deles inflaciona de uma forma tão grande que eles acham-se indestrutíveis. Quando acontece uma lesão, ou quando acontece uma suspensão, ou que acontece alguma coisa, eles não estão preparados porque têm um 5 inicial muito bom, mas por norma no banco têm apenas aqueles jogadores que só vão contribuir durante 5 a 6 minutos e não contabilizam tanto. É simplesmente para os contratos não serem tão pesados e poderem dar mais dinheiro às suas tão ditas superstars. Nós olhamos para os Lakers houve um período de tempo que não tinha jogadores quase nenhuns. Tinhas o Kobe Bryant carregava a equipa, sem dúvida, mas não tinhas outras pessoas que tivessem a ajudar o Kobe Bryant de forma significativa. Os Boston Celtics, depois do seu grande período de campeões, ficaram sem equipa. Sim. Portanto, aquilo que nós estamos a ver com os Golden State Warriors é exatamente isso. O ego inflacionou de uma forma tão grande que os jogadores que estão dentro do 5 inicial parece que vão durar para sempre. E os jogadores que merecem realmente oportunidades, e neste momento é nomeadamente Moses Moody, Jonathan Kuminga neste caso, Brandon, são jogadores que merecem mais oportunidades. E o Steve Kerr não quer dar oportunidades aos jogadores que realmente estão a contribuir para o bom momento da equipa quando jogam. Jonathan Kuminga teve há poucos jogos atrás uma exibição perfeita. E mesmo assim continua a não ser dada essa oportunidade. Porque a fixação continua a ser naqueles jogadores que deram todos aqueles anéis ao clube. No entanto, os ciclos passam. Exato. Os ciclos acabam e tem que existir uma preparação para tal. Nós vimos no documentário do Last Dance que não houve essa preparação. Não houve uma preparação para passar a Jordan Era. E o que é certo é que quando acabou a Jordan Era, acabou os Bulls. Os Bulls, desde então, só tiveram mais uma equipa relativamente competitiva. Foi a equipa do Derrick Rose. Quando o Derrick Rose foi MVP, mas depois o Derrick Rose lesionou-se e para todos os fãs da NBA, eu incluindo, não sou fã do Chicago Bulls, mas adorava ver o Derrick Rose a jogar porque ele era uma anomalia como point guard. Ele era... O Derrick Rose, e que na altura também tinha Butler como rookie. Sim, mas não contribuía dessa forma, não contribuía, mas era uma equipa que, sim, em termos de nomes atualmente, no paradigma atual, olhamos e Rose, Butler, era uma equipa que tinha talento. Chegaram a ter Dwayne Wade, também temos que ter isto em conta. Dwayne Wade, que saiu do Zit para jogar no seu sonho, para cumprir o seu sonho de não jogar. conseguiu cumprir bem, foi para os Cavaliers e depois acabou a sua carreira. Mas os Bulls desde 1998, que como Michael Jordan previu, que disse que quando se falava em rebuilding, ele disse: "The Cubs have been rebuilding for 52 years." Uma rebuild não tem que necessariamente durar 5, 10 anos. Pode nunca sequer se concretizar. Eu acho que se nós formos olhar para a nível de equipas na NBA que sabem fazer, ou souberam estrategicamente fazer uma entrada de fluxo de jogadores sem ter que fazer uma rebuild, são os Miami Heat. Neste momento os Miami Heat conseguem ter um scouting bom, conseguem ir buscar jogadores que ninguém conhece no draft, mas depois vão conseguindo contribuir logo. Não é esperar anos a desenvolver o jogador, é contribuir logo, apesar de claramente depois vão buscar jogadores mais jovens e isso depois vai tornar a equipa melhor. Mas os Miami Heat, mesmo não tendo sucesso, porque nós olhamos para os Miami Heat e nestes últimos anos não... Deram 2 chegadas à final. Mas mesmo assim não têm tido sucesso de ser campeões. Exato. Têm sucesso a nível de terem épocas consistentes. O último título foi ainda com o LeBron. Exato, mas não têm sucesso a nível de ter épocas, ok, vamos chegar, vamos ganhar tudo. Não. Mas estão-se a tornar cada vez mais uma equipa. Nunca. E acabaram de fazer a troca entre Terry Rozier do Charlotte Hornets por Kyle Lowry. Portanto, não sei se foi a melhor troca de sempre. Veremos o que é que a época ainda tem para dar. Rozier é mais novo e tem um estilo diferente de Kyle Lowry, mas uma coisa que Kyle Lowry é diferente é defesa. Defende muito mais. E fazia parte dos Toronto Raptors e eu tinha uma relação de amor-ódio com o Kyle Lowry, mas pronto, isso sou eu. No caso do Zit, também lhe saiu o jackpot neste draft. Foi Haka Jr.
com uma pick muito mais abaixo do natural, acabaram por ter um candidato a rookie do ano. Sim. Jaime Rasquez Jr., o JJJ, que é nesta altura titular indiscutível na equipa no 5 inicial dos Heat. Foi um jogador que tem tido números bastante aceitáveis para um rookie, que lá está, é mais velho do que os rookies atualmente. Porque fez todos os anos do college. Sim. E o mais importante, eu acho que nós olhamos para qual é que foi outro grande jogador na NBA, Diogo, que também fez todos os anos do college. Conheces? Há alguns, mas não são de agora. Tim Duncan. Tim Duncan fez todos os anos do college, chegou à NBA e tínhamos as Twin Towers. David Robinson e Tim Duncan. Michael Jordan fez 3 anos. Às vezes é mais importante, se calhar, para o desenvolvimento do jogador, até mesmo pela própria maturidade, chegar à NBA e já ter uma mentalidade diferente. Porque muitos dos jogadores que chegam à NBA são adolescentes. Sim. Praticamente têm 18, 19 anos, já estão a entrar na vida adulta, mas não deixam de ser adolescentes. E a pressão que têm ao entrar dentro destas equipas, nomeadamente mediática, porque vão aparecer em jornais, vão aparecer em revistas, vão aparecer na televisão, vão aparecer aqui, é completamente diferente do que se calhar passar um bocado mais tranquilo dentro do college. Nem toda a gente é um LeBron James, nem toda a gente é um Kobe Bryant, que pode vir do high school diretamente. Nem toda a gente é o Luka Doncic, que também veio relativamente novo para a NBA, além de, já com 16 anos, já jogava na equipa sénior do Real Madrid, uma das melhores equipas de basquetebol mundial. Sim. Portanto, também temos muitos jogadores desta forma. Temos agora Victor Wembanyama, que também é muito jovem, mas também já demonstra uma maturidade completamente diferente. Sim, para a sua idade. O Victor Wemby acaba... O Wemby acaba por ter um papel especial, porque ele tem que ser a star de uma equipa muito fraca da NBA atualmente. Que se tu dissesse isso, se calhar, há uns 15 anos atrás, todas as pessoas iriam rir-te na cara. Exatamente. Se eu há 15 anos atrás dissesse, olha, daqui a 15 anos os Spurs vão ser a pior equipa da NBA e vão conseguir vão ter um draft e vão ter, se calhar, da reencarnação do Tim Duncan e do David Robinson. E tirando o fato o Slenderman. O Slenderman. Não, então o Eren Yeager do Attack on Titan, mas continuando, é literalmente um jogador... É o World Trade Center. É o One World Trade Center. Então, Diogo, se nós vamos começar com isto, é o Burj Khalifa, se formos por aí também. Monte Everest do futebol, acabou. Mas pronto, se os outros eram as Twin Towers, sim, este é o One World Trade Center. É o edifício que está lá no sítio. Se formos mesmo por francês, é a Torre Eiffel. Eiffel Tower. Faz mais sentido a nível cultural. Mas nós olhamos para o Victor Wembanyama, além de ser um jogador para a sua posição muito técnico, e um jogador daquele também conseguir lançar da marca dos 3 pontos e não ter nenhum problema com isso. E já nota-se que fisicamente está-se a tornar cada vez mais forte. Sim. Que isso era um dos grandes David Robinson. Exato. E nós estamos a ver eu não tenho medo de dizer isto, potencialmente um dos melhores jogadores de sempre a jogar. Sim, o futuramente, não agora. Tem um ceiling top 10. De sempre. Top 10 de sempre, exatamente. Não é dar... E reparem, nós estamos a viver uma era stacked da NBA. Quase todas as equipas, à exceção dos Spurs, porque o Wemby ainda é muito novo, dos Spurs, dos Detroit Pistons, do Charlotte Hornets, maybe, mas tem lá o Lamelo. Dos Raptors hoje, atualmente também. E ainda tens mais o Portland Trail Blazers. Tens muitas equipas que também não têm ainda assumidamente uma estrela. Dessas equipas, quase todas as outras equipas estão stacked. E nós podemos ver os recordes das equipas. As equipas, à exceção dos Celtics, quase nenhuma equipa tem um recorde destacado de vitórias em relação a derrotas. Eu acho que neste momento estamos a ver, se calhar, das melhores eras da NBA, porque todas as equipas podem ganhar a todas. Podem ganhar a todas e... Só uma coisa que muita gente dizia, os Golden State Warriors começaram os super teams. Não, os super teams já existiam há muitos anos atrás. Os Golden State Warriors reencarnaram os super teams e fizeram uma coisa incrível. Depois houve uma equipa, não sei se tu conheces, chamada, que é do norte da fronteira, que chama-se Toronto Raptors, com a pessoa que é menos superstar possível, que chama-se Kawhi Leonard. Ganharam os Golden State Warriors. E depois desapareceram.
As super teams, Para a minha tristeza. para mim acho que as super teams podem, se calhar a primeira super team é capaz de ser talvez Os Boston Celtics. os Celtics De Bill Russell. Já era uma Bill super team Russell. nessa altura. Já era uma Logo a super team. seguir tens os Lakers do Magic, Exato. do Kareem Exato. e de mais um. Não tentes lembrar-te agora. Mais um. Mas e também tens os próprios Celtics do Larry Bird. Tinhas os Detroit Pistons também. Os Celtics do Larry Bird que tinham 5 All-Stars. Exato. Tinhas os Bad Boy Pistons. E depois tinhas Os Chicago Bulls. Chicago Bulls. Outra vez os Lakers. Os Utah Jazz não, porque não tinham tantos jogadores como All-Star, mas tinham John Stockton. Karl Malone. Tínhamos os próprios Philadelphia 76ers antes disso também já tinham tido Tiveste o Zit de Dwayne Wade, de LeBron James. Ray Allen, Chris Bosh. Portanto, se muita gente falava mal dos Golden State Warriors, tinha que ir ter uma aula de história de NBA. Porque... Existe, e depois tens a super team mais falhada de sempre. Os Nets. Ui, isso não correu lá muito bem. essa não correu muito bem. Não correu nada bem com os Big Three que... James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving. Muitos egos e pouco basquete. Mas também foi muito afetado também pela pandemia. Acho que foi uma tentativa falhada, muito afetada pela pandemia. E agora temos uma super team que há uns anos atrás era cativante e hoje em dia se calhar não é assim tão cativante, apesar de ter bons números, que hoje é Los Angeles Clippers, Russell Westbrook, James Harden, Kevin Durant e Kawhi Leonard, que tirando só Kevin Durant não está Não é Kevin Durant, é o Paul George. Peço desculpa. Kevin Durant está nos... Não, eu estava a tentar chegar a um ponto em que era outra vez os Oklahoma City Thunder, mas para todos os efeitos foram, porque o Paulo Jorge também jogou lá. Portanto, temos aqui um All-Star Team há uns anos atrás. Suns. Exato, está nos Phoenix Suns, noutra tentativa de super team na época passada, e com o Chris Paul, que depois foi para os Golden State Warriors, porque eu não percebo porque os Golden State Warriors têm alguma coisa para os jogadores mais velhos. A realidade é que eles são grandes jogadores, né? Mas... E small ball, não te esqueças. Exato. E, portanto... Small ball. Mas... Nós olhamos para todas estas equipas da NBA e vemos projetos interessantes. Os Toronto Raptors acabaram de desmantelar a equipa por total. O Pascal Siakam foi para os Indiana Pacers, a OG Anunoby foi para os New York Knicks. Estão a fazer uma grande temporada agora nestes últimos jogos. Knicks are back com uma grande equipa. Os Raptors estão a reconstruir-se, até porque se calhar está na altura de dar a oportunidade mais a Scottie Barnes, e mesmo os jogadores que receberam destas trocas são jogadores para o futuro, como Emmanuel Quickley, RJ Barrett, o próprio Bruce Brown, e tem muitas piques agora para conseguirem se concentrar, além de terem uma boa atração de trazer jogadores livres. Olhamos também para os Milwaukee Bucks, que acabaram de despedir o treinador Adrian Griffin para trazer Doc Rivers, que nesta temporada formaram o seu próprio super team, ou o seu duo fantástico, que é Dame e Giannis. Portanto, que neste momento está a funcionar e não está ainda a funcionar, porque também nem tudo funciona logo desde o início. Portanto, nós olhamos para a NBA, Diogo, e a realidade é que é a época mais cativante de todos os tempos. Até porque até os próprios Minnesota Timberwolves, que no seu direito também tem uma super team, Anthony Edwards, Rudy Gobert e Karl Anthony Towns, que aí é que tem mesmo as Twin Towers, Rudy Gobert e Karl Anthony Towns. Portanto, assim, uma equipa Twin Towers e talvez a par do Luka, dos jogadores mais talentosos da NBA dos últimos anos, o Anthony Edwards. Tu viste aquele dunk que ele fez há dois jogos atrás? Vi que também ele não tem medo nenhum de passar os 40 pontos e liderar aquela equipa. Ele parece uma reencarnação completa do Michael Jordan. Sim, Anthony Edwards. É uma reencarnação completa. O Jimmy Butler é extremamente parecido a nível de tudo. Sim. Também, mas nós olhamos para o Anthony Edwards e estamos a ver um jogador que desde o momento em que entrou na NBA, tal como Luka Doncic, não tem medo de marcar pontos. E são jogadores novos, portanto nos próximos 10 anos vamos ver estes dois. Também já Morant incluído, se não tiver problemas fora do campo. E se não tiver problemas dentro do campo, como teve agora, porque ele regressou e teve uma lesão logo para o resto da época. Infelizmente, os Memphis Grizzlies não estão ele não tem tido sorte, tanto na cabeça dele como o extra. Exato. E os Memphis Grizzlies já na época passada eram das equipas mais promissoras, até porque tem
uma equipa incrível. Desmond Bain, Jaren Jackson Jr., a lista continua. Tinham Dylan Brooks, mas o Dylan Brooks foi mandado embora com uma categoria que até meteu medo. mas por acaso, voltando ao tema inicial, a NBA nesta altura é uma chuva de estrelas com chuvas de pontos, talvez não tão fortes a nível defensivo, Exato. mas a nível ofensivo nós estamos aqui a ver uma era em que vai ser possível, se calhar, ver jogos a aproximarem-se dos 300 pontos. Exato. Porque nós estamos a ver jogos a acabar em 130, 120. E estamos a um passo de começar a ver jogos a acabar 150 ou 160. Já aconteceu. Sim, já mas aconteceu. Mais regularmente. Aliás, a média de pontos hoje em dia por equipa é 116. Kobe Bryant marcou 81 pontos numa altura em que as equipas só marcavam 97. Portanto, está cada vez mais o nível a subir. E aliás, é normal. Antigamente não se marcava tanto da marca dos 3 pontos. Hoje em dia é quase uma obrigatoriedade um jogador ter que marcar a partir da marca dos 3 pontos. Ser É eficiente. um pouco como nós vemos no futebol. Hoje em dia, um central não pode ser só um central. Um central tem quase que ser já um trinco. Um lateral não pode ter quase nenhuma técnica defensiva. Tem que ser eficiente a nível de ataque. Exato. Enquanto um trinco agora já tem que descer para as alas e tudo, os esportes estão a mudar. E nós... Os guarda-redes têm que saber jogar com os pés. Não. Isso não, tira, cancela nesse sentido. No FM eu odeio que isso aconteça. Mas repara, Neuer, Ederson... Ok, tens bons exemplos, Diogo. Não tens um bom contingente geral. Mas isso é uma mudança que nós estamos a ver agora a acontecer. Sim, é recente. Tal muito como recente. tu agora exiges que os centers saibam lançar. E antigamente o center era um pino. O center era só para destruir dentro da paint. Agora- Nesta altura agora tu pedes temos- aos centers para saírem. O Andy sabe fazer triplos. O Karl Anthony Towns é dos melhores. Diogo. O melhor center do mundo neste momento, e tu sabes quem é? O Nikola Jokic, que é quase um point guard a center e é um cheat code. Sim, Ele saber fazer- a fazer passos assim. Temos o Joel Embiid, que a par do Nikola Jokic é o melhor center também. Mas é assim, em termos de shooter, acho que não existe nenhum center como o Cat. A nível de shooting, mas a nível defensivo o Cat é um bocado atroz. Mas pronto. Por isso é que ele não é o melhor center da liga. Ele neste momento nem joga a center, joga a power forward, porque depois tens o Rudy Gobert, Também gigante. que esse é que é um center à moda antiga. Exato. Ele faz tudo aquilo que quiser. Depois temos o Nemias, quando dada a oportunidade, é um center moderno. Sim. E nós temos que ver isto desta É bom- forma. é bom Portanto, lançar. nós olhamos para este episódio também, futebol feminino, modalidades femininas, NBA e tudo aquilo que é o desporto internacional estão claramente em mudança e nós estamos muito preparados para continuar nos próximos anos a estar a analisar, a antever e a comentar as mudanças que nós vemos nos desportos, porque nós somos os treinadores do sofá e vamos estar num E sofá, porque numa temos poltrona. muita opinião para dar a partir daqui do sofá, embora nunca tenhamos praticado 99% dos esportes que nós falamos aqui. Ei, É verdade. pá. Mas isso é que é ser um comentador, não é? Exatamente. Para todos os efeitos. Exatamente. Ou um comentadeiro também, depende de como vocês virem as nossas Ou um análises. treinador do sofá mesmo. Um Neste treinador do sofá, por isso é que nós somos os treinadores do sofá. Lídio, relatos. Pois é. Quando é que teremos? Provavelmente temos que olhar já para a próxima semana e começar então a pensar em relatos possíveis. Talvez poderemos ver relatos do futebol feminino Olha, para era trazer interessante, era uma muito diversidade interessante. para aqui. Futsal também. Trazer relatos talvez de futsal e temos que começar a ver outras ligas para trazer, como por exemplo Premier League, Bundesliga, La Liga. ou La Liga. Temos que começar a olhar então para essa vertente e então trazer relatos aqui para o canal. Nós queremos, vocês peçam que jogos que estejam para acontecer vocês querem ver aqui no nosso canal. Portanto, E não se esqueçam, Cascola do Futebol Clube do Porto, cascolo de qualquer clube que vocês mas tenham, principalmente do Futebol Clube do Porto, só para nós, Sim, para nós podermos pôr só aqui. para nós compormos. porque vai sair então o cascolo de Portugal e vem para aqui o cascolo do Porto. Sim, faz sentido. Faz mais sentido, Faz né? mais sentido. Faz mais sentido. Mas estejam então atentos para as novidades que nós podemos trazer. Podemos dizer que está para breve um episódio com convidados
e um episódio especial, Lídio. Exatamente, mas não podemos revelar nada agora, porque vão ter que ficar atentos Ao próximo episódio. ao próximo episódio e às nossas redes Já sociais. diziam os outros do Dragon Ball. Não percam o próximo episódio, porque nós Também não. Mas não se esqueçam de ficar sempre no sofá.